Olá, seja bem-vindo ao resumo da 33ª sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 11 de outubro. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que falará também a respeito dos projetos que foram analisados e votados durante esta sessão ordinária, iniciando pelo primeiro projeto de lei que foi discutido e aprovado pelos vereadores, que cria a Secretaria de Saúde, que na verdade não é cria, é uma reestruturação, é a 15ª pasta, inclusive, que o Executivo Municipal traz à Câmara de Jacareí para fazer a sua reestruturação. Rodrigo, o que você achou desse projeto? Oi, Márcio. Olá a todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara. Faz parte de um projeto de reestruturação que o prefeito Isaías tem adotado desde o início do ano, aqui nos órgãos da administração direta e indireta, né, nas autarquias também. Passou por todos eles, né, por todos esses setores, e agora culminou na Secretaria de Saúde. Dessa forma, ele está reestruturando administrativamente essas áreas, né, atendendo uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nesse caso da Secretaria de Saúde, uma situação que caracteriza essa reestruturação diz respeito à forma de valorização do servidor efetivo de carreira, né? Que ele coloca ali uns percentuais de critérios mínimos de preenchimento de cargos efetivos a serem colocados nas funções comissionadas. Quanto? 50%, né? No mínimo 50%. Isso é um fator de valorização do servidor efetivo, né, de carreira, nesse caso. Então, 50% dos cargos comissionados devem ser preenchidos por funcionário de carreira, é isso? Exato, exato. Isso é um critério que ele colocou como ponto de valorização, né, uma forma de valorizar o servidor que é efetivo e vai ocupar esse cargo de chefia e direção, né? E é uma forma dele fazer isso sem mexer tanto na estrutura que já existe. Correto. Né? Porque se você fosse fazer uma reestruturação item por item dos cargos, isso levaria muito mais tempo e demandaria muito provavelmente de uma outra situação administrativa que não uma reestruturação dessa via projeto de lei, talvez um plano de carreira, enfim, uma outra situação que talvez nesse momento não seria mais adequada. No projeto de lei está descrito especificamente que foram criadas algumas novas diretorias e gerências, como a Diretoria de Atenção Básica, a Gerência Administrativa de Unidade Básica, Centro de Atenção Psicossocial, Gerência de Almoxarifado, Vigilância Ambiental, Zoonoses e talvez uma das mais importantes, que é a questão da Ouvidoria da Saúde. O projeto ele foi aprovado por 10 votos favoráveis e 2 contrários. Os vereadores contrários a este projeto alegaram que talvez não seja o momento apropriado para a criação de alguns novos cargos que essa reestruturação trouxe. Mais ou menos isso que eles quiseram dizer, Rodrigo? Exatamente, exatamente. São seis diretorias, né? Dentro da secretaria estão sendo criadas 6 diretorias. Você disse uma delas que é a atenção básica, né, que vai cuidar dos postinhos, né, das UBS, das unidades básicas. E dentro dela vão ter as subdivisões, as chefias, cada unidade vai ter uma chefia, né, uma enfermeira que vai ser responsável por aquela unidade administrativamente. Você falou também a questão das zoonoses, né, ela vai estar inserida dentro da vigilância sanitária, né, da Visa, que vai se chamar Vigilância em Saúde. Lá dentro da Vigilância em Saúde vão ter a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e as zoonoses, a questão da parte ambiental. Vale destacar nesse projeto também o Serviço de Regulação e Planejamento, né, que é um órgão que regula a demanda de pacientes com a demanda, com os leitos, no caso de leitos de hospitais, transferências de pacientes. Então todo esse serviço de regulação de demanda de pacientes, transferências de pacientes de unidade para unidade, de município para município, todo ele é feito nessa nova diretoria, que chama Diretoria de Regulação e Planejamento. É um órgão essencial, né, no caso aqui da administração da Secretaria de Saúde, porque ela faz justamente essa interlocução da demanda do paciente, no caso por exemplo, de uma internação, de urgência, de um acidente, para onde há leitos disponíveis para a internação desse tipo de situação. Muitas vezes o município não tem condição de atender, né, dependendo do acidente ou do modo como o paciente foi encaminhado, a maneira como ele chega na unidade.
ele precisa de um atendimento mais especializado, portanto uma transferência para uma outra cidade que é feita por esse serviço de regulação. Perfeito, vamos aguardar então o que a população vê, o que a população pensa a respeito desta nova Secretaria de Saúde. Inclusive temos uma sonora do vereador Rodrigo Salomão que fala a respeito deste projeto, vamos ouvir? Bom, primeiramente mais um projeto de reestruturação de uma secretaria, dessa vez da saúde, senão a nossa secretaria mais importante, uma das mais importantes. A gente está atendendo uma determinação do Tribunal de Contas que, através de uma sentença, nos obrigou a reorganizar essas secretarias. Bom, na Secretaria de Saúde nós estamos valorizando o servidor de carreira, onde 50% dos cargos que estão em comissão devem ser ocupados por funcionários de carreira, e valorizando, sobretudo, as gerentes de UBS, que passam a ser denominadas agora como gerente, que antes eram chamadas de supervisora, não existiam, elas eram supervisoras e não gerentes. Passarão a ter uma remuneração um pouco melhor, porque a gente sabe da dificuldade que esses profissionais que hoje comandam essas UBS encontram para organizar a realização de exames, escala de médico, enfermeira, medicação. É um trabalho árduo, onde a funcionária ela fica 24 horas, 7 dias da semana, disponível para o município. Até fora dos períodos de expediente, como a cargo de confiança, ela tem que ficar disponível. Então, acho que nada mais justo do que a gente valorizar esses profissionais, mas ao mesmo tempo elas terão que cumprir algumas funções a mais, e nós do Legislativo cumpriremos a nossa tarefa, que é fiscalizar um serviço melhor para a saúde da população. Tivemos também o segundo projeto de lei que foi votado e aprovado. Desta vez foi um pouco mais acirrada a votação, 7 votos favoráveis e 5 contrários, que foi o projeto do prefeito Isaías Santana, que cria o cargo de executivo público, tanto na prefeitura como no SAAI. Os vereadores discutiram muito esse projeto. E o que você pensa a respeito dele, Rodrigo? O que você achou dessa discussão? O que dá para se aproveitar de todo esse debate a respeito? Afinal, são novos servidores efetivos, porque seriam por concurso. Como que acontece? Então, Márcio, esse projeto foi adiado já na sessão do dia 27 de setembro. Foi um pedido de adiamento, foi feito pelo vereador Fernando Dautic original. Ele retornou agora para a pauta na ordem do dia, foi aprovado por 7 a 5. Criou-se uma polêmica na discussão do plenário, porque os vereadores da base, no caso o Rodrigo, ele adotou essa postura de defender o projeto do prefeito. Ele disse que esse projeto, na verdade, vai gerar uma economia para o serviço público, porque esses servidores vão fazer funções que anteriormente eram contratadas por empresas que prestavam serviços de consultoria, para fazer projetos no sentido de captação de recursos estaduais e federais. Ele diz que vão ser pessoas que vão ser capacitadas para esse tipo de trabalho, né, para a elaboração desses tipos de projeto, especificamente para a captação de recursos. Na verdade, não diz especificamente, né, o projeto não destrincha exatamente. O projeto, em geral, fala modernizar e profissionalizar a administração municipal, ou seja, é bastante amplo o conceito, né? Exatamente, exatamente. E, em contrapartida, um discurso contrário também a essa situação de contenção de despesa vem no sentido do que falou o vereador Luiz Flávio no plenário. Ele diz que, apesar dessa situação aqui colocada pelo vereador Rodrigo Salomão, o projeto tende a criar uma disfunção entre os demais servidores, porque já qualifica de antemão critérios de graduação, níveis de pós-graduação que vão ser colocados como peso na hora da execução de concurso público, porque todos esses cargos, segundo o projeto do prefeito, deverão ser preenchidos por concurso público. Ou seja, o executivo público teria direito a uma remuneração diferenciada se tivesse especialização, mestrado, doutorado, enquanto os outros servidores, tanto da administração direta quanto da autárquica, não possuem no seu plano de carreira ou no seu estatuto algo, digamos assim, semelhante. Isso causou, então, essa divergência. E mesmo assim, o projeto foi aprovado, né, 7 votos a 5. É importante relembrar a respeito dessa questão da assessoria externa, né? O vereador Luiz Flávio, que havia dito em que a antiga prefeitura contratava assessoria externa para fazer esse tipo de trabalho.
E agora o prefeito atual entende que é melhor então contratar servidores efetivos para fazer o mesmo tipo de serviço, né? Então é importante ficar claro essa argumentação e contra-argumentação e as pessoas avaliem qual que é o melhor caminho a ser seguido. O vereador Luiz Flávio, inclusive, falou um pouco a respeito desse projeto. Vamos ouvi-lo? Olha, na verdade eu votei contra esse projeto, primeiro porque é um momento de dificuldade financeira dos municípios, queda da arrecadação, investimento baixo. Então, quando existe esse contexto, esse cenário, o que nós temos que fazer é enxugar a máquina pública, não criar mais cargos, como foi feito aqui hoje. Na verdade, esse cargo visa o quê? Poder dar maior eficiência à máquina administrativa. Mas, na verdade, nós já temos uma estrutura organizacional muito grande na prefeitura. Secretários, diretores, gerentes, são esses cargos que precisam formular políticas públicas. É para isso que a população paga. Então, eu entendi que era desnecessário a criação desses cargos. Primeiro, pela questão do momento econômico, o ambiente econômico que a gente vive. E segundo, porque já tem muito cargo em comissão, e esses cargos em comissão são cargos de direção que têm a função de dirigir a administração pública. Se você nomeia esses secretários, então nós temos que exigir desses secretários, diretores e gerentes um ótimo trabalho para o nosso município. Você tocou num ponto importante, Rodrigo, que é a questão da diferenciação entre os demais servidores efetivos. Por quê? O nosso estatuto ele não prevê nenhum adicional para aquele servidor que fez uma especialização, um doutorado, um mestrado. Essa carreira nova que está sendo criada já chega assim, com benefícios diferentes daqueles servidores públicos que estão no município há mais de 10, 15, 20, 30 anos. Portanto, eu não aprovei esse projeto também por esse ponto, porque eu acho que nós precisamos dar igualdade para os nossos servidores públicos. Se viesse um projeto que igualasse esses benefícios aos demais servidores, teriam um voto desse vereador. É importante salientar ainda a respeito deste projeto que não é porque o projeto foi aprovado que abrirá concurso para 24 vagas amanhã, ou mês que vem, ou em breve. O prefeito ele tem autonomia para abrir um concurso, talvez para uma vaga, para 5 vagas, para 10 vagas, ou seja, não é porque a lei autoriza que você é obrigado a fazer exatamente aquilo. Ele tem a sua autorização para até 24, é isso, Rodrigo? Exato, depende da demanda, né, conforme a necessidade da administração. Esse entendimento da abertura ou não de determinadas vagas até 24 vagas, né, conforme diz o projeto, isso fica a critério do prefeito, enfim, dos órgãos de interesse que vão ser atingidos por essa medida. Perfeito. Passando agora para o terceiro projeto que foi votado e aprovado, desta vez de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que alterou a lei que trata a respeito dos critérios para permanência e circulação de cães ferozes em locais públicos. Pelo que pude ver, esse projeto, ele, digamos assim, ele insere novos detalhes positivos em relação a esta lei que trata dos cães ferozes. Ela acrescenta algumas novas raças, inclusive, para que as pessoas tenham mais cuidado na hora de sair com essas raças, ou seja, para que a coleira tenha focinheira, é isso? Além de outros critérios em relação ao cão ficar preso, é isso, Rodrigo? Isso, dá mais qualidade para o cão no caso que fica preso dentro de casa ou dentro de terrenos, enfim. Né, dá mais qualidade de vida, traria mais qualidade de vida para esses cães. No projeto dela, que altera uma lei, acho que de 2003, se não me engano. 2003. 2003. Ela coloca, nesse caso, para os cães que ficam presos, ela estabelece que tem o cão tem uma circulação. Um raio de ação de 4 metros? Exatamente, teria uma corrediça, né, de aço que é pregado no chão e a coleira é presa nessa corrediça. Então o cão teria 3 metros para poder se locomover. Isso, segundo a vereadora, traria mais qualidade de vida, mais benfeitorias para o cão que tá em situação presa, né? Não estaria solto, que essa condição aqui de passeio, quando você sai com o cão para passear na rua, ela coloca a questão da focinheira, que não existia na lei de 2003. Exatamente. Lembrando que após a emenda do vereador Juarez Araújo, a população tem 30 dias para se adequar a esta nova regra. Passando então para o quarto projeto, que desta vez não chegou a ser discutido, ele acabou sendo retirado pelo próprio autor, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que trata sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais relativo à colocação de cerca em imóveis não edificados. Ou seja, o vereador tinha o intuito de fazer com que a população em seus terrenos mediasse com cercas, seja de madeira, bambu, até mesmo de arame, para que fique delimitado exatamente, é isso, Rodrigo?
Isso, com 1 metro de altura, né? Essa delimitação poderia ser com vários tipos de produtos, né? Inclusive com cerca, que nem você falou, Márcio, de madeira, bambu, enfim, com 1 metro de altura. É um projeto que já tinha sido apresentado pelo Valmir na sessão do dia 20 de setembro, né? Foi adiado por 2 sessões e o vereador achou por bem pedir mais o adiamento por outras 2 sessões. Talvez o entendimento aí da forma como ele está apresentando essa proposta, acho que ele quer adequar alguma situação que ele talvez tenha encontrado aí em conversas, né, com o executivo. Eu acredito que esse entendimento dele passou previamente por essas conversas e aí essa votação vai acontecer, se não me engano, na última semana de outubro ou na primeira semana de novembro. Exatamente. Então, em breve veremos esse projeto de volta para ele ser novamente discutido. E tivemos, por último, um projeto que foi incluído extraordinariamente, não estava na ordem do dia, que também de autoria do prefeito Isaías Santana, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação e da organização do Sistema Municipal de Ensino de Jacareí. É importante ressaltar que o Conselho já existe, ele está alterando algumas questões do Conselho, como, por exemplo, o Conselho atualmente ele é opinativo, ele entende que seja melhor que seja deliberativo, entre outras questões também relativo ao Sistema Municipal de Ensino. Entretanto, o projeto acabou sendo retirado, Rodrigo, sabe me dizer exatamente por quê? Houve o Luiz Flávio, na hora da defesa do projeto na tribuna, o Luiz Flávio comentou uma situação de inconstitucionalidade. A técnica legislativa parece que estava incorreta, é isso? Exatamente. E a mesa diretora, acho que através do primeiro secretário Abner de Madureira, tomou por bem solicitar a retirada, né, do projeto. Acredito que o projeto volta para o Executivo para alguma adequação jurídica nesse sentido e provavelmente nas próximas sessões ainda esse ano esse projeto deva voltar para a pauta, já com essas alterações para que não ocorra nessas incoerências aí jurídicas, enfim, para que ele possa ser votado e possivelmente aprovado. Parece que não é por projeto de lei, sim por projeto de lei complementar, e precisa de uma alteração na lei orgânica primeiramente, para depois que se possa mexer efetivamente nisso. Exatamente, o vereador Luiz Flávio na tribuna ele usou esse termo, nós estamos aqui, caso esse projeto seja aprovado, colocando o carro na frente dos bois. Em referência a essa situação. Então, em breve também poderemos ver esse projeto sendo discutido aqui na Câmara Municipal. Bom, este foi mais um resumo, desta vez da 33ª sessão ordinária do ano. Esperamos que tenha gostado e fique com a gente. Continue ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.